seria coisa do tal do diabo. Notem bem. O que é o benefício unilateral? É aquela velha história do português, né, que chegou em casa e já cansado, sabe, daquela relação sexual cotidiana, aquela mesmice. Aí alguém lá ensinou para ele: ô Manuel, tu vais fazer assim que vai te dar muito bem. Aí ele chegou em casa e tal. Aí falou: Maria, hoje eu trouxe uma fórmula legal que nós vamos gozar à vontade. Ah, Manuel, que bom. Aí você fica assim. Então a esposa dele, a Maria, né, colocou-se numa posição de coito, né, normal, na cama, consequentemente nua, sem roupa, e o Manuel também ficou sem roupa e subiu no alto de um armário, daquelas, sabe que português gosta daqueles armários, camas de madeira, né, madeira geralmente jacarandá e tudo, né, uma altura mais ou menos de uns 3 metros, 2 metros, ficou lá em cima, pelado, né? E a dona Maria estava aqui deitada na cama, aguardando aquele novo método, aquela nova metodologia, né, para conseguir alcançar assim, orgasmos múltiplos, né, imensos. E aí ele se preparou lá, conferiu 1, 2, 3 e se jogou, né? Quer dizer, a intenção dele era se jogar em cima, cair em cima de uma maneira correta e que ali houvesse a penetração. Então, a partir dali, quer dizer, a receita que deram a ele seria essa, né? E que ali ele teria, assim, gozos múltiplos, né? Imensos, né? Tanto ele quanto a sua fiel companheira. Só que o nosso ator principal, o nosso Manuel, ele errou de cálculo, né? E ele caiu antes da cama, né? E bateu com a canela, né, no espelho pequeno da cama, né, e ficou a saltitar no meio do quarto, segurando a canela e gritando: ui, 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 ui. A portuguesa virou para ele e disse: ah, Manuel, não gostei. Só tu que gozas? Gente, brincadeiras à parte. Então, preste bem atenção, tá? Voltando ao nosso fio da meada, tá? A piada de sala dá para, nessa hora não tem criança, mas na sala dá para ouvir, para digerir. Muito bem. Então o que acontece? Aqui, né? Eu quero ressaltar que o feiticeiro, ele trabalha não para obter o benefício unilateral, que seria coisa do demônio. Tá? Ele aqui trabalha para conseguir o benefício unilateral e bilateral. O demônio não trabalharia para conseguir somente o benefício unilateral para ele. Dentro da quimbanda, o quimbandeiro trabalha, o quiumbanda trabalha para obter o benefício bilateral para ele e para aquela pessoa que o procurou. Pois, na medida que o beneficiado cresce, prospera, se regozija, se felicita com os prazeres buscados na quimbanda, o sacerdote também dessas mesmas satisfações se regozija e cresce espiritualmente no conjunto do cumprimento da sua missão, que não é de vingança, não é de espalhar o mal pelo mal, mas sim de castigar quem deve ser castigado e beneficiar quem deve ser beneficiado. Ou seja, para cada ação, lei de Newton, para cada ação existe uma reação. Para se fazer o bem a alguém vai sofrer um tipo de mal. Não é verdade? Muito bem. Agora, um dado importante que muitos feiticeiros que se dizem quimbandeiros não sabem, é que aos sacerdotes de quiumbandas, não lhes são permitidos envolvimentos sexuais com as pessoas que se mostrarem sugestionáveis e atraídas ao acasalamento. Isso é muito comum. Por quê? Porque muitas das vezes a energia espiritual do Exu, do encantado, do orixá, nos imprime um encantamento tão grande e que seduz as pessoas. E nós temos que saber como lidar e como conviver com essa sedução. Porque nos é proibido. Principalmente se houver um relacionamento espiritual, se você estiver trabalhando para uma pessoa. Daí a importância
importância do chefe quimbanda, o sacerdote, não se deixar levar pelo natural encanto sensual que transmitem quando incorporados, pois muitas das vezes os Exus de quimbandas não têm um controle total. O Exu muitas vezes não tem, ele não tem um discernimento sobre o corpo do Omó-Orixá, do Eleve, em relação às pessoas que prescindem dos seus serviços. Temos que ter muito cuidado com isso, tá? Pois um fato inquestionável é que um quimbandeiro, em essência e origem, tem a virtude de, em muitos dos seus atos sexuais, os seus próprios chefes Exus se manifestam várias vezes dentro do ato sexual. Isso é normal. Nós, os quimbandeiros, quantas das vezes nos nossos atos sexuais normais, a gente sente a presença dos nossos bacuros, os Exus, eles participam. Ou você pensa que Exu está ali somente para receber agé, padê? Não, como eu disse lá na minha oração, da minha autoria, Exu, ele ri, ele come, ele bebe, ele se entristece, ele sorri e também goza conosco. Isso é um fato, não resta a menor dúvida, né? Gente, alguns relatos históricos do Rio Antigo, dos meados do século passado, confirmam o envolvimento de pessoas de alta sociedade com os quimbandeiros. Nina Rodrigues, um autor, pioneiro nos estudos da religiosidade afro-brasileira, nos deixou o seguinte registro, bonito, ouçam só: todas as classes, mesmo a dita superior, estão aptas a se tornarem negras. O número de brancos, mulatos, indivíduos de todas as cores e matizes que vão consultar os negros feiticeiros nas suas aflições, nas suas desgraças, dos que creem publicamente no poder sobrenatural dos talismãs e feitiços, dos que em muito maior número zombam deles em público, mas ocultamente os ouvem, os consultam. Esse número seria incalculável. Um outro cronista na época, João do Rio, contemporâneo de Nina Rodrigues, disse a respeito da sociedade do Rio de Janeiro antigo: eu vi senhoras de alta posição saltando às escondidas dos carros de praça, dos táxis na época, né? Como nos folhetins de romances, para correr tapando a cara com véus espessos. E essas casas, eu vi sessões que mão enluvadas tiravam das carteiras ricas notas e aos gritos dos negros malcriados que bradavam: vivemos na dependência do feitiço dessa caterva de negros e negras de babalorixás, e a hoje somos nós que lhes asseguramos a existência com o carinho de um negociante por uma amante atriz. O feitiço é o nosso vício, o nosso gozo, a degeneração. Exige, damos-lhe, explora, deixamo-nos explorar, e seja ele uma atriz chantor, quer dizer, a força da nossa vida. Assassino, larápio, fica sempre impune e forte pela vida que ele empresta o nosso dinheiro. Gente, fecho aqui a aula de hoje sobre Quimbanda, né? Qualquer dúvida, algum trecho que porventura vocês não tenham entendido, vocês entrem em contato conosco. É o Brasil Candomblé Verdade, Brasil Candomblé Verdade, @hotmail.com ou 26711988, e vida que segue. Alô Brasil, este que lhes fala é o Voduno ou Babalorixá João Batista de Airá, do Tambor de Minas, Jejinagor, do Maranhão. Também jornalista e advogado. Editor do jornal Brasil Candomblé Verdade, que circula bimestralmente em todas as bancas do estado do Rio de Janeiro. Responsável também pelo programa Brasil Candomblé Verdade na Rádio Tropical AM 830. Temos também o nosso blog, que é o blog Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Repetindo, Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Através do acesso ao blog, você tem acesso também à TV Brasil Candomblé Verdade
e a nossa comunidade no Orkut, João Batista de Airá ou Brasil Candomblé Verdade. E você interage conosco através dos seguintes telefones: 2671-1988, 2671-1988 e 2782-2157, 2782-2157, repetindo, 2782-2157 e o nosso celular 9136-4780, 9136-4780. Através desses telefones, você interage conosco, política, jurídica e espiritualmente. E continue conosco. Bem, gente, é isso aí. Vida que segue, momentos finais do nosso programa. Nós temos ainda um tempo ainda para falarmos um pouco sobre a pergunta da semana passada. Bem, sobre a promoção do CD, vários ouvintes ligaram aqui, e fizemos, vários acertaram e fizemos um sorteio aqui, porque só pode ter um ganhador. Bem, nós temos o Ronaldo de Oliveira, ele acertou a questão, tá? Pedro Paulo pediu no início da programação para falarmos sobre a quimbanda antes, né? Mas nós já estávamos falando, muito bem, já falamos sobre a quimbanda, né? E o sorteio que fizemos, porque tivemos dois acertadores aqui, que foi o Ronaldo de Oliveira, né? Ronaldo de Oliveira e a Sirene. Então aqui nós fizemos uma roletazinha aqui, e entre Ronaldo e Silene ganhou a Silene. Eles acertaram dizendo que é o Pinhão Branco. É isso daí. Bem, a Sirene entra em contato conosco para receber a informação onde poderá pegar o seu CD ou poderá vir aqui na nossa programação no próximo sábado aqui na Rádio Tropical Solimões, AM 1830. Bem, gente, antes de terminar a nossa programação, eu quero voltar a falar sobre aquele tema da semana passada, em que um ouvinte mandou uma carta dizendo que há 14 anos ele foi feito de orixá e que ficou sem o seu zelador, que morreu, fazendo 2 anos, portanto. Resolveu dar a obrigação dele de 14 anos com outro zelador. Acontece que foi feito no Molocô e o seu zelador, já falecido, cuidou tanto do carrego de orixá quanto do carrego de Exu Egum. E este agora, com quem ele tomou a obrigação de 14 anos, somente cuidou do lado de Lécio Orixá. Quanto aos seus Exus Eguns, fez lá um fundamento que não deu certo. E a vida dele tem dado para trás. E somente agora que descobriu que esse zelador não dá Exu como deve proceder. Bem, eu cheguei a falar aqui sobre o seguinte, gente, o cuidado que se deve ter. Então hoje nós temos aí as pessoas não somente cuidando, casas zeladores, né, casas tradicionais, não cuidando somente de Lécio Orixá, mas cuidando também de Lécio Egum, e cuidando de carrego de Exu Egum, de encantado, de preto velho e de caboclo. Isso é muito salutar, isso é uma evolução para a nossa religião afro-brasileira. Muito bem, só que ainda existem pessoas zeladores que não se especializaram, não tiveram a coragem de assumir o seu Exu, de assumir a sua pombagira. Você deu para entender? Tá? De assumir o seu Exu, de assumir a pombagira. A coisa mais linda que tem é o zelador assumir que ele vira com uma pombagira, que vira com um Exu, que vira com um caboclo, que vira com criança, com encantado, e não somente com um orixá. Porque é dado a ele a metodologia do tratamento com essas forças espirituais que normalmente o zelador que somente cuida de Lécio Orixá não tem acesso. Eu acredito que tenha sido esse o problema do nosso amigo aqui. Ele foi feito no Molocô subentende-se que o seu zelador era uma pessoa que entendia do riscado, tanto da linha de orixá quanto dos encantados, englobando aí os Exus, né? Ele morreu, procurou um zelador, mas só que ele se esqueceu de fazer um levantamento, saber quem era aquele zelador, se ele somente dava orixá, se ele dava Exu, quem era o Exu dele, Tranca-Rua,